Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 2 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Graças a Deus, essa leitura volta para nos lembrar o nosso dever para com Deus e para com o mundo em que vivemos. O pivô do episódio que hoje meditamos é uma simples moeda, mas ela representa muita coisa. Entregar a nossa vida a Deus não justifica o nosso desinteresse para o mundo em que vivemos. Seria mentira dizer que amamos a Deus, que não vemos, se não amamos concretamente o irmão que vemos ao nosso lado. Construir o bem comum e a justiça social, não somente a solidariedade, é o primeiro dever do cristão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é permitido ou não pagar o imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda e ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre a famosa frase: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Para quem não está acostumado a esta linguagem, lembramos que Jesus estava olhando para uma moeda romana que tinha desenhado em um lado o rosto do imperador. Isso significava que os romanos exerciam um poder econômico, político e militar no Estado de Israel. E apesar de muitos rejeitarem esta penetração dos impuros e infiéis, como eram considerados, de fato Israel vivia também graças à presença romana, fazia negócios com os romanos, e a ordem era assegurada pelas tropas romanas. Portanto, Jesus dizia: Deem aos romanos o que cabe a eles, e a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo é de Deus, mas o reflexo da soberania de Deus nesta terra passa também pelo poder político e deve ser respeitado. De certa forma, os romanos operavam para o bem comum. Exemplo disso é o centurião romano, ao qual Jesus concede a cura do seu servo. Esse homem havia até construído uma sinagoga para a cidade. Sem nos perder na análise da influência romana sobre Israel, o que conta hoje é se perguntar: o que hoje significa dar a César o que é de César? De que forma se dá a César? É claro que a palavra César indica o governo político, e Jesus está dizendo que existe um dever do cristão de se envolver nesse poder político. Antes de citar as frases dos nossos papas e do catecismo da Igreja,
lembramos que a palavra política significa a arte de governar uma cidade, um povo. A política é a arte de construir o bem comum. Infelizmente, a política é um tema largado pelos jovens e também pela maioria dos cristãos. Esse argumento não atrai, faz dormir, dá tédio, raiva, decepção. Muitos o consideram um muro intransponível, um beco sem saída, um inferno, um fundo do poço que não serve de nada, e vão levando. O cristão brilha nesse total desinteresse pela política, e isso tem consequências mortais, porque é muito tarde depois chorar o leite derramado. Por que passam leis como o aborto, o divórcio, o matrimônio gay? O Anuário Pontifício fala de 172 milhões de católicos no Brasil. Onde estão estes católicos quando passam estas leis? O bombardeio sobre a teoria do gênero é infernal nas escolas e em todo canto. Às crianças da creche se ensina a masturbação, aos adolescentes se ensina a ficar, e tudo isso com as cartilhas do MEC. Como é que um punhado de teóricos consegue dominar uma nação? Simples, porque os católicos, nós católicos, dormimos. Gostamos de louvor e pouco de política, e deixamos que um punhado de maus governe o país e a escola. Devemos ter bem claro na nossa mente que se calar diante do mal significa se tornar coniventes com este mal. Quem ignora o mal está entronizando o mal. O Papa Francisco recordou um ensinamento grave da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem, o Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com espírito evangélico. Continua Papa Francisco. O fiel não pode se fazer de Pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu? O que faço? Trabalhar para o bem comum é dever do cristão. Na sua encíclica sobre o Evangelho da Alegria, o Papa Francisco repetiu: a política tão denegrida é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. O alerta vem na hora certa, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição católica. Esse desmoronamento dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos, mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado à Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, o Papa Bento XVI, por ocasião das eleições de 2010, lembrou aos bispos brasileiros: quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que, se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o Catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às de reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Continua Papa Bento XVI.
Reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, capacidade de julgar, competência profissional e paixão pelo serviço ao bem comum. Quisemos colocar estas considerações de forma clara para que seja uma luz para toda a Missão Belém. Como seria bom que dos nossos grupos de evangelização saíssem alguns bons políticos. Seria um sinal de grande maturidade humana e cristã. Que alguém de nós se empenhasse na política e a tornasse mais justa, mais correspondente ao bem comum. Mas vamos agora ler o Evangelho e deixar que a palavra de Deus nos molde. Então mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é permitido ou não pagar o imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele percebeu-lhes o fingimento e respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda e ele perguntou: De quem é esta figura e a inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Vamos parar um pouco e pensar em tudo que meditamos juntos nessa manhã. Vamos anotar no nosso caderno as frases que mais nos questionam. Vamos agora escolher um propósito pequeno e preciso. Por exemplo, pode ser bom se empenhar hoje para conhecer o que está se passando no nosso país. Você pode se esforçar para conhecer a situação política do teu país. Você pode se questionar: qual é a minha atuação política? Eu sou uma pessoa que sabe votar com responsabilidade? Será que Deus não me pede algo no campo político? Será que eu posso apoiar alguém que tenha este carisma e seja verdadeiramente honesto? Qual pequeno passo posso dar para sair do grande sono que prende todos nós?
Vamos agora dedicar um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Cristãos vivos e ativos na construção do bem comum. Paz e alegria a todos. Cristãos responsáveis. Paz e alegria a todos. Civilização do amor. Civilização do amor. É hora de despertar, acordar pra realidade, construir nessa cidade a civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá. Civilização do amor. Civilização do amor. Andaremos sem nos cansar nas veredas do Criador, os caminhos do Senhor Ele mesmo nos mostrará, e cada lar será um templo, brilhando a luz da salvação, cada palavra uma oração e cada canto um louvor. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz acontecerá.
no deserto do nosso coração, buscar a nossa conversão, fertilidade interior, pessoas novas pelas ruas, mudadas pelo Espírito, cidades sem conflito, e tudo em nome de Jesus. Yeah. Então, no rosto sofrido, felicidade haverá comunhão de todos no mesmo Espírito, e a paz